E o Corinthians tem tudo para garantir 4 contratações até essa sexta-feira, último dia da janela de inscrições no Campeonato Paulista. Vídeo de hoje do canal do Nicola esmiuça cada um desses negócios e conta também sobre as diferenças entre aquilo que oferece o Palmeiras e pede o Internacional para que a negociação por Maurício aconteça. Falei agora há pouco em pacotão no Corinthians, tem pacotão também no Grêmio. O tricolor gaúcho se apressa para ter 4 reforços somente nessa semana. Fala ainda sobre a 777 que mandou um cala-boca pro Pedrinho. O clima continua horroroso, como eu venho contando para vocês, entre Vasco e 777. Já Alisson, garoto recém-promovido da base do Atlético, anda com muito moral até com o Hulk. Falo ainda sobre o Fluminense que venceu uma disputa com o Corinthians e já anunciou Marquinhos, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada é super simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa quinta-feira no Campeonato Paulista e confesso que estou preocupado com a minha Lusa. Lusa joga só às 9h30. Antes temos Internacional de Limeira e Novo Horizontino, tô indo de vitória do Novo Horizontino. Tem Guarani e Santo André, tô indo de empate. São Bernardo e Palmeiras, empate ou vitória do Palmeiras. Tem também Português e Água Santa, tô imaginando a vitória da Lusa ou empate. E você, manja de futebol, gosta de dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, link no comentário fixo, você clica lá, faz seu cadastro e utiliza o código Nicola, tudo junto em maiúsculo, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até 100%. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. O tricolor perdeu uma invencibilidade de 10 partidas como mandante dentro do Morumbi ao cair diante do Santos. Derrota por 1-0 nessa quarta-feira. Além disso, o São Paulo alcançou 2 derrotas consecutivas, algo que não acontecia desde agosto do ano passado, na oportunidade de derrotas para São Lourenço e também Atlético Mineiro. Já Augusto Melo, presidente do Corinthians, está em Brasília. Ele foi se encontrar com representantes da Caixa ao lado de toda a sua diretoria em busca de um acordo para a quitação da Neoquímica Arena. Enquanto isso, o Cruzeiro anunciou o primeiro encontro entre Nicolas Larcamon e Ronaldo Fenômeno, o dono da SAF do Cruzeiro, e o treinador. Larcamon já havia dito que tinha o Ronaldo como uma das grandes sensações, era um dos exemplos que ele tinha quando iniciou nesse projeto religado ao futebol. Já o prefeito de São João del Rei, o Nivaldo Andrade, voltou a cutucar o Atlético. Ele é torcedor fanático do Cruzeiro e afirmou que vai de São João del Rei até a Arena MRV pelado se o Atlético vencer Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro nessa temporada. Para completar o giro de notícias, Delcir Sondo, um dos empresários mais bem-sucedidos do país e que durante muito tempo apoiou o Santos e especialmente o Internacional, cogita a possibilidade de adquirir as categorias de base do Nacional, um dos clubes mais tradicionais do futebol paulista. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino negocia a contratação de Christian Barletta. Havia surgido muito bem no São Bernardo, foi para o Corinthians, não deu certo, acabou se mudando para o Ceará e conseguiu na semana passada uma decisão da Justiça para quebra do contrato, alegando atrasos de salários, direitos de imagem, luvas e fundo de garantia. A saideira do giro de notícias, como eu já havia contado para vocês alguns dias atrás, Santos decidiu por reintegrar o lateral esquerdo Dodô, que estava afastado desde o início da temporada. Essa reintegração se dá diante dos problemas com os laterais à disposição, especialmente para a esquerda. Casos especiais de Jorge e de Kevson. Bora falar agora sobre o Fluminense, que venceu uma disputa, mais uma, contra o Corinthians e anunciou nas últimas horas a chegada de Marquinhos, atacante de 20 anos de idade, formado na base do São Paulo, que pertence ao Arsenal. Corinthians e Fluminense disputavam a contratação do jogador, que não tem espaço no Arsenal, perdeu a oportunidade de se transferir para outro clube europeu e caminhava para vir ao Brasil de novo. O Flu anunciou que a negociação foi fechada por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Marquinhos, inclusive, já deu uma entrevista ao próprio Fluminense afirmando, abre aspas, estou muito feliz, espero escrever uma história bonita com títulos e muitas vitórias, fecha aspas. Corinthians dizia ter a seu favor o fato de o pai do Marquinhos ser corintiano fanático, por consequência, imaginavam que o Marquinhos também seria, mas o ex-jogador da base do São Paulo acabou por acertar com o Fluminense, onde vai ter uma concorrência muito maior
do que no Parque São Jorge. Ou você discorda disso? Vale a lembrança de que Douglas Costa foi outro jogador recentemente anunciado pelo Fluminense, que também estava nos planos do Alvinegro. Bora falar agora sobre o pacotão gremista. O Grêmio apresentou nessa quinta-feira Diego Costa, seu principal reforço, jogador que chega para o lugar de Luizito Soares. Você soube primeiro no canal do Nicola na semana passada sobre o acordo do Diego Costa com o Grêmio, certo? Além do Diego Costa, também já havia ocorrido um anúncio de Duqueiroz, volante que pertence ao Zenit, empréstimo de uma temporada com opção de compra de 6 milhões de euros. O Atlético Mineiro, o Vasco e o Botafogo eram outros interessados. A presença do Renato Gaúcho nas tratativas foi decisiva para a opção do Duqueiroz. Os dois possíveis novos reforços já têm nomes identificados. Pavão, negociações praticamente fechadas entre Grêmio e Atlético Mineiro, operação de 3 milhões e 800 mil dólares. O quarto e último nome, lateral esquerdo Mike, do Guarani. Ele está no clube há 3 anos, sendo as 2 últimas temporadas como titular. Muito bom jogador, capacidade de apoio. Essa negociação também parece muito próxima de ser concretizada. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro para destacar o moral do Alisson. Garoto da base do Galo, só 18 anos de idade e autor do gol no empate 1-1 do Atlético contra o Tombense nessa quarta-feira na Arena MRV. Estava conversando com o dirigente do Atlético para entender os motivos que levaram o Galo a vender o Pavão, jogador de 28 anos de idade, ex-Boca, pro Grêmio, um concorrente direto, negócio de 3 milhões e 800 mil dólares. Uma das justificativas que eu ouvi desse dirigente do Atlético é de que o Galo precisava abrir espaço para o Alisson, alguém que parece ser extremamente promissor, e o Atlético queria abrir esse corredor para que o Alisson pudesse ter mais oportunidades. Além disso, a avaliação do próprio elenco é de que o Alisson tem enorme potencial. O próprio Hulk usou suas redes sociais para falar sobre o jogador. Ele postou o seguinte, abre aspas, apenas o primeiro de muitos gols. Deus te abençoe sempre, craque. E não é qualquer um que pode ser chamado de craque pelo Hulk, que é o grande ídolo do torcedor atleticano, o cara que tem solucionado os problemas do Galo nos últimos tempos. Bora trazer mais um capítulo da guerra que é declarada entre 777 e Vasco, mais especificamente entre o Pedrinho como presidente da associação e os representantes da 777. Havia contado para vocês alguns dias atrás que o Pedrinho estava muito incomodado com o andamento das coisas na 777 e aguarda por qualquer deslize da empresa norte-americana para tentar retomar a SAF para o Vasco. Inclusive, contei para vocês que a Crefisa poderia ajudar o Vasco do Pedrinho em caso de necessidade de um aporte ou de um parceiro. Pedrinho usou suas redes sociais para desmentir, para garantir que não havia problema algum, talvez já prevesse o que aconteceu nessa quinta-feira. O pessoal do UOL publicou que o Vasco, ou melhor, o Pedrinho foi notificado pela 777 para que não se manifeste mais a respeito da empresa ou sobre as coisas ligadas à SAF. Um grande absurdo. Como é que a 777 se dirige ao presidente do Vasco, que tem 30% das ações da SAF, tentando impedi-lo de se manifestar, sob o risco de gerar ainda mais incômodo? O que os caras estão achando que são? Eles acham que são o Superior Tribunal Federal, que se acha muito mais do que de fato é? Enfim, uma enorme pataquada. Espero que o Pedrinho se posicione logo a respeito disso e não ceda. Até porque o trabalho da 777 à frente do Vasco é horroroso. Empresa que demora pra caramba para contratar, para aprovar e para avançar nas negociações, mas na hora de criticar e atacar é super rápida, né? Enfim, só para lembrar, a 777 passa a ter 70% das ações do Vasco a partir do momento que fizer todas as quitações dos aportes previstos no contrato, aportes que no ano passado atrasaram pra caramba. Então, nesse momento não dá nem para dizer que o Pedrinho tem 30% e a SAF do Vasco tem, e a 777 tem 70%, porque a divisão exata não é bem essa. Os caras estão trocando os pés pelas mãos, pelo menos na minha opinião. Eu queria muito saber a sua. Só para completar, Pedrinho tem sido ignorado em absolutamente de tudo sobre a 777. Contratações, assuntos ligados ao futebol, sugestões sobre a mudança, sobre a reforma de São Januário, até o consórcio Maracanã. Ninguém escuta o Pedrinho para nada quando o assunto é 777. E aí, só para arrematar de vez, a empresa norte-americana, que é dona da SAF do Vasco, solicitou a Ferj que trate os assuntos ligados ao Vasco exclusivamente com a 777, ignorando solenemente o Pedrinho e Companhia Limitada. Bora te atualizar sobre o Corinthians, que espera anunciar, registrar e ter no bid
4 reforços até a tarde e noite dessa sexta-feira, para que os jogadores possam estar ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Os 4 reforços são Mateuzinho, que já teve sua rescisão de contrato publicada no BID junto ao Flamengo às 11 horas da manhã dessa quinta-feira, operação de 4 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bônus. Igor Coronado, que já embarcou da Arábia Saudita, ele tem acordo fechado com o Timão, vai assinar contrato de 2 temporadas, prorrogável por uma terceira, e vai ter direito, ou vai custar ao Corinthians 2 milhões de reais por mês, estava livre no contrato desde a rescisão com o Al Ittihad. Os 2 últimos reforços, Pedro Henrique, que já se despediu da torcida do Colorado nessa quinta-feira, também já está em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura por 2 anos. O último dos reforços, Kaká, zagueiro de 24 anos de idade, formado na base do Cruzeiro, pertence ao Tokushima Vortis do Japão, está emprestado ao Atlético Paranaense. Contei para vocês sobre o interesse desse jogador no vídeo pela manhã. Quero falar sobre os 2 últimos casos que são os mais novos, né? Sobre o Kaká. O Atlético Paranaense já o liberou. Conversei com o Mário Celso Petralha antes de gravar esse vídeo e o Petralha disse que não há problemas em relação à rescisão do contrato de empréstimo. O Atlético Paranaense havia decidido não comprar o Kaká e se ele disputasse mais 10 partidas haveria a obrigação do pagamento de 3 milhões e meio de dólares, então para o Furacão acabou sendo um bom negócio. O Corinthians avançou nas tratativas com o Vortis lá do Japão e o empréstimo vai ser oficializado a qualquer momento. O atleta de 24 anos, de muita velocidade, boa impulsão, para mim reforço bem interessante. Além do Kaká, o Pedro Henrique é jogador do Corinthians, o contrato será assinado por 2 temporadas, custará 1 milhão e 200 mil euros. Com um detalhe importante, cerca de 6 milhões e 400 mil reais. Mas o Internacional devia 3 milhões de reais ao Corinthians pelo Moisés. Então vai haver um abatimento dessa dívida e o Pedro Henrique deve chegar por algo na casa dos 3 milhões de reais. Atacante de 33 anos de idade, que vai ter direito a um salário de 600 mil reais por mês fixos. E aí a possibilidade de 2 anos mais um terceiro de prorrogação automática. Nos tempos de Inter ele ganhava 400 mil por mês fixos e mais 100 mil de bônus. No papo que teve com o Antônio Oliveira, a única pedida do atleta, do Pedro Henrique, foi para que jogasse apenas como ponta. Ele não quer ser centroavante, como vinha sendo aproveitado lá no Colorado pelo Eduardo Cudê. E você, o que pensa sobre esses 4 reforços do Corinthians? Mudam o patamar do Timão? Dessa maneira, o Corinthians me parece bem mais pronto para o restante da temporada. Saideira do Timão, o Maicon, atleta que saiu sentindo um desconforto na coxa no jogo diante do Botafogo, ainda é dúvida para o duelo contra o Palmeiras domingo no Allianz Parque. Não, partida marcada para Arena Barueri. Quero fechar o vídeo justamente para falar sobre o Palmeiras e a chance de Maurício ser contratado pelo Verdão. Meio atacante do Inter é um velho sonho do Palmeiras. Há pelo menos 2 janelas há tentativas e tratativas nesse sentido. O André Cury, o empresário do Maurício, é outro que faz enorme esforço para que o negócio saia, mas há uma diferença considerável entre a pedida do Inter e a oferta do Palmeiras. O Internacional batalha por uma venda de 12 milhões de euros. O clube chegou a ter ofertas de times americanos de 10 milhões de dólares e não houve acordo. O Palmeiras tenta sensibilizar o Inter a vender por 8 milhões de euros, referente a 70% dos direitos econômicos. E um dos grandes impeditivos do negócio diante dessas cifras é o fato de o Internacional deter apenas 50% dos direitos econômicos do Maurício. A avaliação interna de que o Maurício é hoje um dos jogadores mais valiosos do clube, mas como o Colorado tem direito a apenas metade daquilo que for arrecadado numa venda, não vale a pena negociá-lo por cifras baixas. Maurício, que esteve recentemente no pré-olímpico jogando ao lado do Endrick, o Endrick chegou a publicar e depois a apagar uma mensagem dizendo que a camisa 20 do Palmeiras esperava pelo meio atacante colorado. O Maurício foi perguntado sobre o tema na volta a Porto Alegre, tentou disfarçar e minimizar esse episódio, afirmando que está com a cabeça no Colorado. A tendência é que o negócio não saia. O Internacional não deve facilitar a vida de um concorrente direto na busca por títulos nessa temporada, especialmente diante das cifras bem distantes, como eu contei para vocês. Qualquer novidade, estou de olho nessa história, eu vou contando para vocês. Também queria lembrar que se você quiser receber notificações de vídeos e lives no canal do Nicola, só clicar no link que está na descrição desse vídeo, vai abrir uma página do WhatsApp, você passa a seguir o canal do Nicola e por lá eu vou te mantendo informado. Combinado? Nos encontramos, abraço, tchau!